Bom dia a todos, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Evangelística da Igreja Batista Reformada da Palavra. Hoje, a nossa aula, nessa aula nós vamos considerar a parábola das duas casas, uma lição que o Senhor Jesus nos ensina através dessa parábola. E por isso eu gostaria de ler para iniciar com vocês de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. As palavras do Senhor Jesus. Mateus 7, de 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nesta parábola do Senhor Jesus, nós lemos sobre dois homens que construíram uma casa. E parece uma ilustração muito simples, né? Uma parábola muito simples, mas o Senhor nos ensina umas lições muito profundas nesta parábola. E nós podemos ver nesta parábola que o Senhor Jesus divide os homens, né, todos os seres humanos, em dois grupos: os prudentes e os insensatos. Tem só essas duas classes de pessoas em toda a humanidade: pessoas prudentes e pessoas insensatas. E vamos olhar primeiro para este homem prudente. Ele provavelmente gastou muito tempo procurando o melhor lugar para construir a sua casa, né? Ele gastou tempo, ele pesquisou, ele procurou, porque ele queria um lugar onde tinha um estrato de rocha para poder levantar os fundamentos da casa. Então ele se esforçou e gastou bastante tempo nesta primeira fase da construção, né, da preparação para construir. Depois disso, ele levou mais tempo ainda, preparando o lugar, tirando as pedras, removendo toda a superfície. Talvez você já viu, né, a construção de um prédio grande, como eles cavam e cavam e cavam bem profundamente. Isso que esse homem fez, ele removeu toda a terra podre, todas as raízes e restos de plantas, cavando profundamente a terra. Isso deve ter sido algo bem tedioso, né? Bem cansativo, bem custoso também e doloroso para ele. Não tinha todos os equipamentos que nós temos hoje em dia, então foi um trabalho muito árduo para ele. E você pode imaginar que talvez alguém da sua família tentou persuadi-lo de desistir, pode começar já, porque você está cavando tão profundamente, já está bom, né? Nós podemos imaginar que alguém tentou desencorajar este homem a continuar este trabalho tão árduo, mas não, ele continuou. Tinha que ser feito. Ele queria colocar a sua casa num fundamento muito sólido, uma rocha segura, porque ele queria construir uma casa que seria um lugar seguro, né, para ele não precisar se preocupar, uma casa que ficaria em pé, né, mesmo em tempestades e chuvas fortes. Então, o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Perdão. Bem, a preparação do terreno feito por este homem é uma ilustração, simboliza o arrependimento de uma pessoa que busca ao Senhor. Nós mencionamos muito, né, em nossas aulas sobre arrependimento, mas você já entendeu realmente o que significa um arrependimento verdadeiro, sincero?
aqui nesta parábola nós podemos aprender que o arrependimento é um abandono de todos os nossos pecados, do nosso coração, tudo que há em nós que não agrada a Deus. Isto é um verdadeiro arrependimento, de jogar fora, de tirar do nosso coração, de abandonar os nossos pecados e até abandonar a nossa própria inclinação ao pecar, uma inclinação pecaminosa. E como nós fazemos isso? Como nós podemos abandonar estas coisas? Bem, confessando estas coisas ao Senhor, nos arrependendo, confessando a Ele cada pecado que nós conseguimos nos lembrar, mas mais importante ainda, confessar ao Senhor Jesus sobre a nossa inclinação do nosso coração, sobre a nossa natureza pecaminosa. E quando nós fazemos isso com sinceridade, até com vergonha, com pesar, com tristeza, Ele nos perdoa. Ele que tira de nós esses pecados. É algo bastante doloroso e vergonhoso, igual o trabalho daquele homem, né? É algo duro, é algo difícil, é algo triste, porém muito essencial. Porque se o Senhor Jesus não levar embora os nossos pecados, ou se nós pedimos por perdão, mas mantemos alguns pecados escondidos em nosso coração, algumas inclinações ao pecar que nós gostamos, alguns pecados que nós amamos, se nós escondemos e deixamos, como o Senhor pode nos perdoar? Então é preciso que todas estas coisas ruins que atrapalham a construção, né, de uma casa segura, como assim, por assim dizer, né, na nossa alma, essas coisas precisam ser removidas. Então nós precisamos confessar a Ele todas estas coisas. A rocha sólida, né, nesta parábola é a palavra de Deus. E nesta palavra de Deus nós aprendemos sobre o Senhor Jesus, também chamado a rocha, né? Ele é o único Salvador. Juntamente ao arrependimento sincero, nós devemos colocar toda a nossa confiança no Senhor Jesus e somente nele. Por quê? Se você não tiver Ele, a sua confiança, a sua esperança para o bem da sua alma está em si mesmo. Uma falsa esperança, numa base muito fraca, que pode desmoronar a qualquer hora. Nós não conseguimos em nós mesmos agradar a Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o único que pode ser aceito diante de Deus. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado. E na cruz de Calvário, Ele levou sobre si o castigo eterno de um Deus santo, em lugar de pecadores. Ele somente poderia pagar perfeitamente pelos nossos pecados. Assim, Ele é como aquela rocha firme, a nossa única esperança e única rocha que possa nos dar a eterna salvação. Mas ouvindo tudo isso, talvez você pensou, tenho que realmente me arrepender. Eu já ouvi sobre isso muitas vezes. Tenho que me humildecer diante do Senhor assim, confessar os meus pecados e admitir que eu sou um pecador. Eu não estou preparado ainda para fazer isso. Eu, na verdade, não tenho nenhuma intenção de fazer isso. Quero crescer, quero fazer o que eu quero, o que eu tanto desejo fazer, por isso eu quero crescer rápido, logo, né? Sair da casa dos meus pais e fazer o que eu quero. Eu era assim quando eu era jovem, achando que o que eu desejava seria o melhor para mim. Talvez também você tenha na sua família ou alguém próximo, uma pessoa que é um crente no Senhor, e você já observou essa pessoa.
e você vê como essa pessoa fica triste quando ela peca. Como essa pessoa não tem mais prazer nas coisas que você gosta, que você deseja fazer, e você acha que é uma vida muito triste. Parece tudo muito difícil. E você não deseja, talvez, uma vida assim. Especialmente quando você vê, né, nessa parábola, aquele outro homem. Sem muito trabalho, ele achou um lugar, já começou a construir, logo as paredes se levantaram e ele tinha bem mais tempo para decorar a sua casa de fora e de dentro, né? Realmente deixar uma casa muito bela. E logo organizar uma festa, convidar os amigos, parece muito melhor, né? Este pensamento também surgiu na mente do rei Davi. Eu queria ler com vocês no Salmo 73, versículo 3 a 5. Salmo 73, versículo 3 a 5. As palavras do rei Davi. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Talvez você também quer ser como este homem. Ele parece estar sem preocupações, né? Sem tristeza sobre os pecados, livre para fazer o que ele quer. Uma vida cheia de prazeres, de admiração, talvez. Parece uma vida bem mais atrativa, né? Mas olha como que é bom que o Senhor Jesus conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe que nós temos essa inclinação de desejar uma vida nécia, né? Uma vida igual àquele homem insensato. E por isso que ele nos deu esta parábola. Porque continuando a parábola, ele descreve uma tempestade muito grande. As chuvas descendo, os rios se levantando, a água batendo na casa, né? E a casa do nécio desmoronou logo. Enquanto que a casa do homem prudente ficou em pé, permaneceu firme. Esta tempestade que o Senhor Jesus está descrevendo aqui simboliza os testes da vida, as dificuldades que vêm, as provações que cada um de nós passará em nossa vida. Talvez você é ainda bem jovem, talvez você ainda não experimentou muitas dificuldades na sua vida. Talvez sim. E neste tempo de pandemia, acredito que todos nós passamos por algumas dificuldades particulares, né? Sendo talvez a perda de um ente querido, a doença, as consequências da doença, ou talvez o confinamento em casa por muito tempo. Então, são muitas dificuldades que nós experimentamos neste período, né? Que nós estamos passando. E todos nós tivemos até agora já a oportunidade de observar como a vida pode ser bem cruel. Quantas tristezas e quantos sofrimentos este mundo tem a oferecer a nós. E outras dificuldades virão também em nossa vida. Fracassos escolares, a traição dos amigos, isso acontece muito, né? Quando nós somos jovens. Isso nos pode deixar muito triste. Talvez um divórcio na sua família, uma perda. Talvez mais na frente problemas financeiros que muitos de nós passamos em algum ponto da nossa vida. O fim de uma carreira. Todas essas coisas são provações e dificuldades que todos nós passaremos em nossa vida. E no final ainda tem a morte com todos os teus temores. E estas coisas nos colocam à prova. Quantas pessoas famosas, bem-sucedidas, até pessoas, né, bem estudadas, competentes, autoconfiantes, orgulhosas, já desmoronaram ao enfrentar estas dificuldades.
se deram a álcool, drogas, outros vícios ou até se suicidaram, porque não sabiam lidar com o vazio da vida, com as dificuldades que esta vida nos traz, né? Tudo isso por causa do pecado que há no mundo. A fim de uma vida que para você talvez pareça tranquila, mas é longe do Senhor, tem um fim muito triste. E foi exatamente o que o Davi entendeu. Vamos ler Salmo 73, versículo 17 a 20. Ele estava considerando, né, a prosperidade do ímpio, como parecia ele ter uma vida fácil. Depois da aula, pega a sua Bíblia e lê por inteiro o Salmo 73, que você vai entender o raciocínio, o pensamento, o processo que Davi passou neste Salmo. Nós vamos ler 17 a 20. Ele pensando sobre a prosperidade do ímpio. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Meu jovem, não seja nécio, não seja orgulhoso, insensato, continuando cego pela vida, achando que esta vida sem Deus vai te fazer feliz. Sozinho, sem o Senhor para te guiar, para ter ninguém a quem recorrer em tempos de dificuldade, nenhuma direção para te guiar, nenhum Salvador para te abrigar quando chegar o momento da sua morte e o momento que você encontrará o seu Criador. O crente sim passa por experiências vergonhosas e tristes por causa do seu pecado. Quando ele se arrepende verdadeiramente, é algo triste, é algo vergonhoso, algo duro, sim. E o crente se sente triste ao pecar, sim. E ele não tem mais o mesmo prazer em coisas deste mundo como antes. Mas o crente verdadeiro tem uma alegria e uma paz eterna no seu coração. E ele experimenta tantas bênçãos do Senhor ao longo da vida. Talvez você pode observar um crente na sua família, ver como essa pessoa está passando por esta pandemia, por outras dificuldades que vêm, porque dificuldades todos nós passamos e nós podemos nos sentir tristes, mas mesmo assim, essa pessoa crente continua com uma alegria no coração que nunca acaba, uma paz, uma esperança eterna. No final da vida, essa pessoa pode entrar na glória eterna com o Senhor, sem nenhuma condenação. Que bênção bem maior do que uma vida rápida com alguns prazeres que passa. Davi, ele também chegou a esta conclusão. Salmo 73, versículo 23 a 26. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Hoje, meu jovem, o Senhor te chama ao arrependimento, através desta simples parábola. Seja prudente. Se entregue ao Salvador ainda hoje, antes que as tempestades da vida e da morte
te levam à destruição. O hino de número 22 que nós vamos cantar expressa esta alegria e a confiança do crente no Salvador e na sua palavra, mesmo através de dificuldades e até ao fim da vida. Que Deus te abençoe.